Vamos iniciar a nossa atividade. Dentro de 5 minutos estaremos iniciando a nossa atividade. Vamos aguardar esse tempo. Então, para aqueles se logarem e sintonizarem, para que possamos então fazer a nossa prece inicial. Aguardemos então esses minutos que antecedem e nos ajudam a buscar a harmonia, o equilíbrio, tudo o que é preciso para esta sintonia, para acompanhar esta exposição. Vamos então fazer a nossa prece. Solicitamos a todos que mentalizem a imagem do nosso Mestre Jesus, pois assim nos unimos num só pensamento, criamos a condição, a harmonia, o equilíbrio que é preciso para produzir a atmosfera, a força que é necessário para construir tudo o que precisamos de progresso,
para nos beneficiarmos destas vibrações e fluidos que ora estamos construindo. Ajuda-nos a ter a força para o entendimento, a compreensão, para a superação de provas, pois sabemos que muitas das provas precisamos, às vezes, de uma força externa que nos ajuda muito nesta construção de progresso que é necessária e que se faz importante neste momento que vivemos. Ajuda-nos então, Jesus, a construir essa atmosfera de amor e de paz, de fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes, da compreensão, do entendimento, da paciência, da tolerância, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ligado-nos nestas vibrações e fluidos, pedimos licença àqueles que dirigem esta atividade na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, para que possamos então atingir os propósitos da noite. Iniciamos assim então a nossa atividade. Vamos falar, como está ali nesse slide, a nossa palestra, o foco está na missão dos espíritas, que está no capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. E esse é o item 4, que é a missão dos espíritas. Começa assim esse item 4. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, aqui, aparece bem nítido os efeitos destes ruídos, que ali na primeira frase, o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. A presença então forte das transformações morais, as transformações sociais, econômicas, políticas, a tecnologia que avança avassaladoramente, permitindo à ciência a explicação de fenômenos que antes era motivo de domínio e que hoje traz o esclarecimento, a libertação e a evidência da presença da providência divina em tudo. Tem lá no livro Obras Póstumas um depoimento de 25 de abril de 1866 de duas comunicações pelas senhoras M e T. Elas vão falar sobre a regeneração da humanidade. Começa assim: a humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, que vai se reduzindo em fragmentos. Isto é, cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente o povoem espíritos bons,
encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Se processa uma grande emigração no planeta. Os que praticam o mal estão já sendo levados para outros mundos de provas e expiação, onde vão cooperar neste progresso destes mundos. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. A Terra não será transformada por um cataclisma que aniquile de súbito uma geração, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Embora capital e de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, um lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, esse processo começa a ficar gradativo e, à medida que aqueles endurecidos vão desencarnando, vão se incorporando, então, nessas coletividades que vão, então, habitar este novo planeta de provas e expiação. A Terra não terá mais aqueles vícios que vai servir de domínio, como o ódio, o ciúme, a cupidez, o apego a tudo que é material, e principalmente a negação da providência divina, né? Na Terra, espíritos que estão por vir já têm o entendimento do Criador, da providência divina, que a tudo provê para que façamos progresso. Então é desses vícios que a Terra vai ser expurgada. E nós, espíritos trabalhadores da última hora, conhecedores da doutrina espírita, está conosco a missão, então, de identificar esses novos tempos e trabalhar forte para isto, não é? Não haverá mais, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos os apelos do bem e da razão. Desvairados, correram a sua própria perda, provocarão destruição, que darão a origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que multiplicarão, sem o quererem, os impedimentos que o planeta está para prover. Então, apressarão o advento da nova era da regeneração, da renovação. Daí serão excluídos e então serão levados para outros planetas. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem serão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais do tempo e tudo isso que cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Os suicídios terão atingido níveis estratosféricos e mesmo em crianças esses suicídios aparecerão. Então, aqui nesse slide começa a aparecer forte os efeitos desta transformação e desta nova etapa que estamos vivendo no planeta. E nós, os trabalhadores da última hora, que somos conhecedores da doutrina espírita, temos então
que entender esse novo momento e trabalhar para construir um planeta melhor. Aqui e vai continuar esse item 4 assim: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Curiosidade, essa parte aí das línguas de fogo, né? Fui pesquisar o que significavam essas línguas de fogo e aparece lá na obra do Caibar Schutel, no capítulo O Dia de Pentecostes, a difusão do Espiritismo, né? Pentecostes é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus, né? Então ele está lá nesse capítulo aí que eu referi. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram, umas como línguas de fogo, os quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Interessante, né? Essa parte das comunicações, né? Porque isso nos leva o próprio André Luiz, né, ele fala no Missionários da Luz, que tem uma atividade mediúnica no plano espiritual, no plano material, e eles observam, né, os encarnados como se fosse ali um sol, né, sobre as cabeças daqueles que estavam participando da reunião do lado dos encarnados, né. Então, o apóstolo Paulo vai colocar isso lá no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, a necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Então, ali, essa situação foi bastante importante para a época, né? Que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que se não tivesse, mesmo que tivesse todas essas assistências dos benfeitores espirituais e não exercitasse a caridade, nada seria. Então essa parte é bem interessante, né? Que se faz presente, a assistência dos benfeitores, como se fosse uma luz ajudando aqueles trabalhadores, começando lá com os apóstolos, e nós também, esse espírito que dá essa mensagem é o Erasto, o anjo, ele é o anjo da guarda do médium, né? Então, significa que esses trabalhadores espíritas que se propõem, que sacrificam os hábitos em favor desses trabalhos, que estão imbuídos de fazer a construção de progresso, estarão, sim, sendo assistidos. E olha a responsabilidade que nos cabe aí, não é? Mesmo que a gente neste mundo material sofra aquelas influências do mundo material, a gente tem que se dar conta que do lado do plano espiritual estamos sim sendo assistidos. Todo aquele que está com o propósito do bem, do exercício do amor e da caridade está recebendo estas assistências. Seguindo. Pregarei o desinteresses aos avaros, a abstinência aos dissolutos,
a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu o sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Aqui, né, bem presente essa assistência dos benfeitores espirituais, né, daqueles trabalhadores que estão, né, com o propósito da construção do plano de regeneração. O exercício forte do amor e da caridade repercutindo em todos aqueles que são missionários da providência divina. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior, né? Tem o livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico Xavier, o autor espiritual é o Emmanuel. No capítulo 8 tem o título de Associação. Então toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, nos labirintos da loucura ou as trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas, ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Interessante essa parte aqui, né, porque ali, né, na última frase, faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. É como se nós tivéssemos que revirar o campo mental para que as sementes do amor que está ali plantada desde a nossa criação possa aflorar, né? Ela possa germinar. E isso me achei interessante, né? Porque lá nos mundos primitivos, quando habitamos, né, esses nossos instintos estavam também presentes, e muito mais do que agora, né? Mas ainda agora esses instintos primitivistas, eles estão presentes, né? Porque essa sombra que às vezes toma conta da gente ativa esses instintos primitivistas. E no capítulo 11 do Evangelho, no item 8, tem lá a instrução dos espíritos. O Lázaro é o espírito que dá este depoimento sobre a lei do amor. Ele fala que o amor é o sentimento por excelência. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido tem sensações. Instruído e depurado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Mais abaixo ele vai falar, né, que no começo só instinto, próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam ainda os instintos. Precisa avançar para a meta, vencer os instintos em proveito dos sentimentos, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens
latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Então, muito forte, né, a parte final ali, né? Ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Então precisamos muito exercitar ainda o amor, a verdadeira caridade para fazer essa transformação. Isso dá para a gente usar a figuração da lagarta e da borboleta, né? Aonde a gente está vendo a lagarta, não percebe que ali está a borboleta. Posteriormente, onde a gente vê a borboleta, não se dá conta que ela já passou por aquela transformação, que no início foi lagarta. Nós, né, esses instintos primitivistas, são as etapas que nós temos que passar. Precisamos agora usar a charrua evangélica a golpes que vão fazer essas transformações. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Todos os dias, ao acordar pela manhã, já começamos o trabalho e a superação de provas. Algumas são armadilhas decorrentes dos estados primitivistas que servem para conquistas evolutivas, né? Essa parte aí só lobos caem em armadilhas para lobos, né? A gente sempre pega o lobo na armadilha pelo instinto primitivista, que é a da alimentação, né? E com esses instintos primitivistas em nosso íntimo, nós teremos uma boa chance de cair nas armadilhas se não usarmos essa charrua evangélica, se não produzirmos em nosso campo mental tudo o que é preciso para as conquistas de progresso que precisamos fazer. Tem uma parte do livro Missionários da Luz, lá no capítulo 19, sobre passes. O André Luiz está ali com o instrutor e eles vão observar, não é, uma senhora que está chegando para o passe. O comentário é o seguinte: se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Aí ele vai falar, né, o Anacleto, que é o chefe dessa parte de passe aí dessa sociedade espírita, no plano espiritual, vai dizer: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. E aí eles vão observar a região do centro de força cardíaco, e ele vai dizer o seguinte, o Anacleto: toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. E aí ele vai falar mais outro senhor que chega para receber assistência, e esse senhor já foi tratado 10 vezes. Em 10 oportunidades que ele esteve na casa espírita, foi retirado dele todas aquelas perturbações que estavam afetando o corpo físico, retirados, né, do seu campo mental e dos seus centros de força.
Ele, em estado de prece, contribuiu para isso. Mas, já é a 11ª vez que ele está retornando, e ele volta com a mesma situação, volta com o mesmo desequilíbrio. Então, o Anacleto vai falar o seguinte: há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios, em que se envolvem por deliberação própria. Por 10 vezes consecutiva, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Tem uma pergunta nesse item que é: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A resposta é: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então, não basta ser só espírita, né? Isso volta lá para o apóstolo Paulo, né? Mesmo que eu fale todas as línguas dos anjos, né? Se eu não exercitar a caridade, nada serei. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa pergunta e essa resposta, ela aponta para o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E olha só, se interroga a consciência dos seus próprios atos. Verifica se não desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Verifica se alguém não se queixa dele, se fez ao outro em tudo que desejara que lhe fizesse. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Muitas vezes, nos nossos ambientes domésticos, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E se achamos ainda no direito de dar a punição. Muitas vezes é bater, muitas vezes é a indiferença, muitas vezes é um palavrão. Está na hora de nós, espíritas, fazermos uma reflexão se estamos realmente fazendo o exercício da verdadeira caridade. Está lá na pergunta 617, Kardec pergunta aos espíritos o que nos causa tanta dor. E os espíritos nos falam que só sofremos quando nos afastamos da lei. Chegamos então quase no final da nossa atividade. Queria fazer uma chamada aqui para a escala dos espíritos. Eu sempre, nas minhas exposições, eu trago essa pirâmide aqui para que a gente possa saber aonde está o nosso foco e como nós vamos chegar lá naqueles espíritos de primeira ordem, né? Esses espíritos, a próxima, nós somos espíritos de terceira ordem, né, que é o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, porque ainda nós não sabemos de Deus, não conhecemos Deus. Então, na pergunta 107, que é sobre os espíritos de segunda ordem, está lá: compreendem Deus e o infinito,
e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-lo nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, está aqui a chamada para que façamos o exercício do verdadeiro amor e da caridade, pois já temos conhecimento dos maiores e está na hora de colocarmos em prática. Está aqui, né, no capítulo 6 do Evangelho, no item 5, cujo título é Amai-vos, ou melhor, cujo título é Amar o Nosso Próximo. Não sei se é esse o título. Capítulo 6 é o Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós já temos um bom conhecimento, já sabemos que precisamos nos amar, falta só colocar em prática. Não tem outra forma que não seja do exercício da caridade. Começa pelos nossos ambientes domésticos. Está aí uma oportunidade das mais valiosas, onde estamos confinados. E agora vamos fazer o exercício, porque depois que acabar esse confinamento, a gente vai ser cobrado se a gente passou essa prova. Vamos então fazer aquela irradiação que é própria desta atividade, pedir a todos aqueles nossos benfeitores para dirigir aos nossos irmãos suicidas, de todos os tipos de suicídio, aqueles suicidas conscientes, os inconscientes do ato suicida, para aqueles que já planejam o suicídio, para os suicidas encarnados, necessitados comprovar a completude das suas encarnações, e também para os familiares desses nossos irmãos suicidas. Envolve-os, Jesus, com o teu amor e a tua paz, com todas aquelas energias que vai produzir força, deixando-os receptivos para o entendimento e a compreensão de como produzir essas transformações no íntimo, afastando o orgulho, que é um dos mais poderosos, que tem a grande maioria a origem dos suicídios, aqueles também que se acham desacreditados, aqueles que estão ainda num estado de vibração daqueles instintos primitivistas. Envolve, Jesus, esses nossos queridos irmãos, dando a eles tudo o que precisam para produzir tudo o que é necessário para atingir esses propósitos e objetivos de progresso que se faz necessário, deixando-os numa condição agradável para essa superação de provas. Agradecemos a assistência a esses nossos queridos irmãos e vamos então dirigir agora uma pequena irradiação para aqueles que estão sintonizados, que todos possam receber tudo que precisam e tudo que é necessário para as suas construções morais, espirituais e intelectuais, que são importantes e servem de base para edificar o homem de bem. Que os lares de todos esses nossos irmãos possam adquirir uma atmosfera de amor e de paz,
envolvendo todos aqueles que habitam esses lares encarnados e os desencarnados. Agradecidos por tudo, finalizamos então nossa atividade de hoje. Agradeço a todos aqueles que aqui estão sintonizados e em breve estaremos de volta. Boa noite a todos.